Aleluia, glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor para o adorar, o louvar ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos mais uma vez neste culto. Nós estamos aí tendo uma série de ensinos sobre liderança. Glória a Deus. Temos até aqui uma frase que é do autor, é o pastor John Maxwell, amém? Ele diz assim: a produção qualifica e separa os verdadeiros líderes daqueles que apenas ocupam posições de liderança. Aleluia! Então, a qualificação que separa os verdadeiros líderes é a produção, quer dizer, é o trabalho, né, irmãos? É aquele que trabalha, aquele que produz. Glória a Deus. Então, a palavra melhor seria essa. Mas aqueles que só ocupam a posição e não fazem nada, só está preenchendo o lugar, né? Então tem muitos líderes que são assim, ele está só ocupando o lugar e o tempo passando e não se esforçam, né? Não procura mudar a situação daquele departamento que ele está liderando, seja de criança, seja jovem, seja adulto, varões, irmãs, seja também na escola dominical, até mesmo serve para o nosso emprego, né? Quem aí às vezes é gerente, ocupa um cargo, né? Também serve para a nossa própria vida. Somos líderes da nossa vida. Como é que você tem liderado a sua vida, né? Você mesmo faz uma avaliação. O que você tem conquistado? Os teus sonhos, os teus objetivos, você tem alcançado aquilo que lá no começo do ano, na virada do ano, né, do ano novo, você fez muitas promessas, né? Falou que ia ler a Bíblia toda, que ia orar todos os dias de madrugada, que ia evangelizar, que não ia faltar culto, que ia ser dizimista, que ia estudar para concurso público, né? E aí vai uma lista de desejos, né, de alcançar algo. Mas aí quando passa aquela festa, né, que todo mundo fica motivado, alegre, né? Aí passa uma semana, ele até começa, passa duas, ele vai indo, passa três, ele já vai quase caindo, né? Vai quase pensando em desistir, já dá aquela preguiça, desânimo, né? E aí passou um mês, pronto, esqueceu tudo, volta lá de novo, né? No mesmo lugarzinho de onde saiu, e aí cai no esquecimento, passa mais um ano, ele não fez nada, né? Aí ele vai ficar velho e depois vai ficar, né, se lamentando: oh, não fiz nada, né? O que eu alcancei, o que eu conquistei? E aí assim vai. Então, irmão, ser líder da própria vida é você administrar a sua vida em tudo, né? O que você vai fazer. Nós tivemos a primeira lição aqui, que nós falamos um pouco, né, sobre liderança, falamos sobre comunicação, que o líder deve ser comunicativo, né? Comunicar com seus liderados, e falamos de algo muito importante, que é o planejamento. Então, planejar, né? Você faz um plano da sua própria vida, ou então daquilo que você está exercendo, porque tem muitos irmãos que vivem do improviso, né? Ele vai improvisar tudo. Deu ali, vem na mente dele, uma boa ideia, ele vai, faz ali, com uma semana já reúne todo mundo, vai lá e faz. Mas aí que tá, só que não tem consistência. Coisa às vezes pode dar errado, mesmo você planejando já dá errado algumas coisas, né? Mas pelo menos você aprende. Quando você planeja, irmão, você já tem a intenção de alcançar aquilo que você colocou nos seus planos. Depois que você executa, lá na frente, você vai avaliar
O que é que o seu plano deu? O que deu errado no seu planejamento, né? O que faltou? Será que eu consegui alcançar a meta da que eu estava, né? Eu estava almejando alcançar? É aí que está. Então, quando você faz, você também tendo um planejamento, é onde estão suas ideias. Além de estar suas ideias, lá também tem o dia, a hora, as pessoas, o recurso que você vai ter. Isso é planejamento. O que você vai usar, né? Os recursos, dinheiro, pessoas para te ajudar. Então isso é importante para um líder, né? Até mesmo como eu falei para você, sendo você líder da tua vida, né? Você também pode fazer. E aí, com esse planejamento, você coloca diante de Deus, porque o planejamento você olha ele e visualiza. Não esquece aquilo que você tem em mente. Pode ver que, né, em tudo, por exemplo, a gente vê aqui esses condomínios, foi planejado. Para ele chegar o que chegou, foi planejado, né? Houve ali o arquiteto, foi lá, desenhou, fez tal, como ia acontecer as coisas, e olha o jeito que saiu. Então ele botou no papel, não é verdade? Sim ou não? E aí veio para o material, né? Se tornou real. Assim é quando você também faz assim. Você tem tudo na sua cabeça, mas você coloca no papel, justamente porque tem boas ideias que você coloca ali, né? Algo que você quer executar, que às vezes você pensa naquele momento, se você não anotar, você esquece. Aí quando chega amanhã, eu tive uma ideia tão boa, agora não lembro, né, e tal, né? Entendeu? Então isso é importante. E no nosso primeiro encontro, nós tivemos isso. Hoje, quem vai estar aqui no segundo encontro, nós tivemos aqui o pastor Cris, né, que também trouxe uma palavra maravilhosa aí para liderança, obreiros, né? E hoje nós estamos aguardando aqui o pastor João, né? Ele, né, confirmou que viria. Então nós vamos estar dando essa continuidade. Mas quero convidar a Cristiane aqui para nós estarmos louvando o Senhor com os 2 hinos da harpa. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar adorando o Senhor com o hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei
vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Vamos louvar em do 409. Ele fala assim: trabalhadores do Evangelho, amém? Estamos falando de liderança, então nós somos trabalhadores. 409. Deus possa renovar nossas forças a cada manhã. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que é fraco vós sejais o velho, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor,
fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar, em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluias. Convido os irmãos a se pôr de pé. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. E logo após a palavra, glória a Deus, eu convido aqui, pois a irmã Maria vai estar louvando o seu com hino, para que um dos obreiros venha colher dízimo e oferta, tá? A palavra está em Lucas capítulo 12, versículo 35. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 35 até o versículo 38. Todos acharam? Aleluias. Glória a Deus. A parábola do servo leal e do infiel. Estejais prontos para servir e conservai acesas vossas candeias. Sede vós semelhante aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciasse, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilante. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir, fará que se recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los, ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Aleluia. Podeis se assentar. Se atente para o versículo 35, que diz: estejais pronto para servir. Amém? Amém, irmãos? E já no verso 38, olha o que diz a palavra: bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Aleluia. Então, servir e estar preparado, porque não sabes a hora que o seu Senhor voltará. Assim é aquele que tem um chamado, assim é aqueles que recebem a oportunidade de servir os seus irmãos, o líder. Como eu falei para os irmãos, nossos ensinos durante
esses dias das terça-feira vai ser sobre liderança. Você pegou um cargo, se você crê que verdadeiramente o que nós estamos fazendo aqui na igreja é da vontade do Senhor, é Deus que nos separa para isso, então você não vai servir ou vai liderar para o homem, mas sim para Deus. Glória a Deus, irmão. E quantos líderes, irmão, que estão relaxados, quantos líderes que não estão honrando aquilo que recebeu, quantos líderes, irmãos, estão acomodados, não se preocupa com a sua liderança. Irmão, primeiro, nós não trabalhamos pelas coisas materiais, não as coisas materiais que nós estamos administrando, nós estamos administrando e ministrando para pessoas. Pensa nisso. Tem líder que parece que não caiu a ficha que ele é um líder e vai deixando as coisas acontecer, sabe? Sabia disso, irmão? Não caiu a ficha. É como um jovem que é pai pela primeira vez, que não cai a ficha que ele é um pai. Aí ele, fica todo descuidoso, não educa o seu filho, não o cuida dos seus filhos. Já viu pais assim? Quantos já viram aí? É os pais desnaturados, não caiu a ficha que ele é pai, que ele agora tem que tomar a responsabilidade, ele tem que chamar a responsabilidade para si, e deixa os filhos de qualquer jeito, e aqueles filhos se envolvem com o mundo nas drogas. Quem é culpado? É a sociedade, é o governo, que não dá oportunidade. Não, primeiro é você, que deixou seu filho aí, não cuidou, não educou, não ensinou as coisas de Deus, não ora por ele. A mesma coisa são aqueles que recebem na casa de Deus um cargo. Não é o cargo que faz a pessoa, mas a pessoa faz o cargo. Isso quer dizer, não é a posição que você se encontra. Eu sou um pastor. Eu posso ser pastor, mas se eu não fizer nada, só estou com aquele título. Aleluia. Então nós devemos pensar nisso. Convido a irmã Maria para estar vindo aqui. Glória a Deus. Vai estar louvando. Um dos obreiros colhe para nós as ofertas. Aleluia. E dízimo. E antes da irmã cantar, quero aqui apresentar o pastor João. Aleluia. O pastor João é do nosso ministério e ele congrega com o pastor Elias. Aleluia. A igreja do Senhor, o que diremos para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Glória a Deus. A irmã pode louvar a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmão, vamos adorar o Senhor com o número 3, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de um amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam,
anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluias. Aleluia. Eu convido a igreja a se pôr de pé. Nós vamos estar aqui recebendo o pastor João e vamos estar orando, que ele já vai estar iniciando aqui, ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento de estarmos aqui na tua casa. Senhor, que o teu servo vai estar ministrando a tua palavra. Usa ele, Senhor meu Deus. Também eu peço pela tua igreja, que a tua igreja, Senhor, não somente escute, mas ela ouça, Senhor, a tua palavra e que possam aprender nesta noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pai sobre a igreja. Amém. Glória a Deus. Esse negócio embaça lá pra gente. Misericórdia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. O pastor Paulo César entrou em contato conosco para nós abordarmos alguns assuntos, acerca do que os irmãos estão tratando sobre liderança. E vamos ver, biblicamente, o que a Bíblia diz, biblicamente, o conceito de liderança. E eu desejo a paz do Senhor para o pastor, a pastora Cris, os obreiros, os membros dessa igreja. Minha esposa não pôde vir porque hoje foi meio corrido. Eu cheguei de Goiânia quase 6 horas da tarde, só foi o prazo de organizar e vir para cá. Eu liguei para os dois e ninguém atendia, eu falei, misericórdia. Mas, graças a Deus, aqui nós estamos. Louvado seja Deus. Primeiro livro das Crônicas, e nós vamos usar o notebook aqui para poder, como hoje é um ponto de ensino, aí nós vamos tomar a liberdade de usar esse recurso aqui. Primeiro livro das Crônicas 25, do 1 ao 8. Nós vamos observar aqui alguns conceitos, algumas coisas sobre liderança. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler até o 8. Vamos ler até o 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, verso 1 a seguir. Diz assim: Depois Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar com acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Razabias e Matitias, 6 ao todo, trabalhavam sob a direção de seu pai, Jedutum, que profetizava com acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor.
Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com a sua promessa. 6. Todos esses estavam sob a direção de seus pais e serviam como músico na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Ele e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, liderança cristã. E aqui a gente vê muito o conceito de liderança, o conceito de hierarquia. A gente fica bem evidente aqui, dentre outros versículos, outras passagens, mas aqui tem muitas coisas que nos chamam a atenção. Liderança cristã é a disposição de liderar servindo e servir liderando. Olha só, é diferente do conceito da liderança autocrática, que é aquele que a ordem vem de cima para baixo e obedece, pronto, acabou, não tem diálogo, não tem conversa, não tem, diferentemente da liderança democrática e por aí vai. E a gente observa que a liderança cristã, ela é diferente. Quando os conceitos da administração podem ser aplicados para dentro do conceito da administração eclesiástica. Você tem muitos conceitos que você consegue mesclar, casar, e é importante, ajuda, te auxilia na hora de conduzir um cargo, na hora de conduzir uma igreja. Só que quando a gente traz para a palavra de Deus, a gente observa que tem algumas nuances, algumas diferenças, algumas coisas que não podem ser iguais ao conceito de uma gestão de uma empresa, embora muitos tenham gerido uma igreja como se fosse uma empresa, né? Mas a gente tem que agir de uma forma diferente. A gente utiliza conceitos que são válidos, que são bons para nós, mas aquilo que não é válido, aquilo que não convém, a gente pega e coloca para fora, né? A gente tira do nosso meio. Então a liderança cristã é a disposição de liderar servindo e servir liderando. Olha só, a gente costuma, na Assembleia de Deus, a hierarquia da Assembleia de Deus costuma ser da seguinte forma: o cooperador auxiliar da palavra, e aí ele vai a diácono, ele vai a presbítero, ele vai a evangelista e ele vai a pastor. E eu aprendi uma coisa que é o seguinte: o auxiliar da palavra, ele faz o seu serviço. Quando ele se torna um diácono, ele faz o trabalho do diácono e o trabalho do auxiliar. Quando ele vai ao presbitério, ele faz o trabalho do presbítero, do diácono e do auxiliar. Quando é evangelista, aí ele vai voltando: evangelista, presbítero, diácono e auxiliar. Pastor, aí é o servo de todos. Quando alcança o grau de pastor, e aí tem muitos que querem a força, o título de pastor, né? Mas tem muitos que são pastores e tem muitos que está pastor, né? Que é diferente de ser e estar, né? Você ser é diferente de estar, né? Como você agora está ocupando um cargo. Eu não sei qual cargo você ocupa, talvez a gente está diante de líderes de departamentos aqui. Você está ocupando porque demonstra uma transitoriedade. No término do ano, ou você permanece, ou há um remanejamento, né? Ou vem pessoas novas, ou continua. Então o que acontece? Aí a gente está falando sobre a questão da hierarquia.
E é onde a gente vai tratar essa questão da hierarquia, que esse texto bíblico, ele é muito claro e ele mostra de uma forma muito clara sobre a hierarquia dentro da casa de Deus. Porque é o seguinte, Davi, ele deseja no seu coração de construir o templo. O templo estava, se não me engano, em Siló. Ele era móvel, o tabernáculo era móvel, ele fica meio que fixo, mas não é uma casa, né, bem estruturada, propriamente dita, né, daquilo que Davi queria fazer. Só que Deus não permite Davi construir o templo, mas Deus dá a diretriz para Davi. E Davi, ele instrui, ele orienta os levitas, aquelas pessoas, e consequentemente orienta o seu filho Salomão, que viria a ser rei em seu lugar. Então, ele não pode construir, mas organizar ele pode. E ele não organiza de qualquer forma, ele não organiza de qualquer maneira. Ele segue todo, primeiro, que ele parte de uma obediência à palavra do Senhor. Porque quem eram os responsáveis por trabalhar na casa do Senhor? O sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, descendentes da linhagem de Levi, e sacerdotes, sumos sacerdotes, descendentes da linhagem de Arão. Então você observa que Moisés era levita, descendente de Levi, e Arão, seu irmão, também descendente da tribo de Levi. Então os levitas são separados para trabalhar na casa do Senhor. E o sumo sacerdote, a figura principal, né, o sacerdote, uma figura abaixo do sumo sacerdote, obviamente, e os levitas eram todos aqueles de 20 anos para cima, ou de 30 anos para cima, que podia ministrar e oficiar na casa do Senhor. Não era qualquer um que poderia ministrar na casa de Deus. E eram descendentes das famílias de Gerson, Coate e Merari. E aí dentro de Gerson, Coate e Merari é que vai distribuindo as famílias levíticas vão sendo distribuídas. E aí a gente chega no primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 8, aí você vê a distribuição aqui, no caso específico, dos músicos, né? Você vê a distribuição do cargo administrativo, você vê a distribuição daqueles que serviriam na porta, e daqueles que trabalhariam de uma forma ou de outra na casa do Senhor. Você vê essa distribuição de cargos. Só que essa distribuição de cargos, ela não é feita de forma aleatória. Ela segue o princípio da linhagem e ela também segue o princípio da hierarquia. Hierarquia, a gente pode... Eu peguei um conceito sobre hierarquia que diz assim, ó, é a ordenada distribuição dos poderes, né? Ordenada com ordem, distribui-se os poderes com subordinação sucessiva de uns dos outros. Então, esse poder é distribuído de uma forma subordinada a alguém, a um superior. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa ordenada, né? Porque as coisas de Deus, o que diz a palavra? Faça-se tudo decentemente e com ordem. E olha só, é uma série contínua de graus ou escalões. A gente falou, né? Auxiliar, diácono, presbítero e vai, né? E tem que ser por degrau. Tem que ser por degrau. Eu aprendi uma coisa, tem que ser degrau a degrau, porque se você precisar voltar, descer, você sabe por onde subiu, né? Você sabe por onde subiu. Então olha só, é uma série contínua de graus ou escalões, em ordem crescente ou decrescente, podendo se estabelecer tanto uma hierarquia social, uma hierarquia urbana, militar e eclesiástica. No nosso caso, a hierarquia eclesiástica. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores.
Olha só. Vamos aqui para o texto. Depois Davi e os comandantes do exército, verso 1. Nomearam das famílias de Asaf, Emã, Gedutum para profetizar com acompanhamento de liras, harpas, símbolos. Esta é a lista de seus nomes e suas responsabilidades. Davi, como rei, era o principal líder da nação. Antes de se tornar rei, era pastor, foi pastor e músico. No reinado de Saul, foi chamado para tocar harpa diante do rei. Então, Davi, ele tem o conhecimento do instrumento e ele tem conhecimento de hierarquia. Porque quando ele é ordenado rei, ele é ungido rei, ele não assume prontamente. E ele fica fugindo de Saul. E tem uma oportunidade que ele poderia tirar a vida de Saul. Mas ele não tira a vida de Saul. Porque ele sabe, porque Deus colocou, Deus é quem iria tirar. Ele sabia a hora certa dele, o momento dele. Então ele entendia, olha só, mesmo antes de se tornar um rei, né, propriamente assumindo o trono, assim, melhor dizendo, ele já conhecia o conceito de hierarquia e o conceito de hierarquia, e também ele tinha o conhecimento de músico, tocava instrumentos. E ele, como músico, sabia de uma forma muito bem equilibrada como organizar a parte do cântico dentro da igreja, né? Eu costumo dizer uma coisa, que muitos hoje se intitulam levita, né? Qualquer cantor é levita? Não necessariamente. Primeiro que nós não somos descendentes da tribo de Levi. Você está entendendo? Nós não somos. Mas aí acostumou-se chamar de levita aquele que canta. Mas só que esse termo levita tem tomado uma outra conotação. Porque quando diz que a camarada é levita, infla o ego, né? A pessoa se infla. Se você observar no primeiro livro das Crônicas 23, 24, 25, 26, os cantores era a menor parte do templo, né? Era a menor parte da composição do templo. Era menor. A maior parte eram os que trabalhavam. Levita era um serviçal. Levita era aquele que trabalhava para carregar um negócio, carrega um utensílio. Os filhos de Gerson, Coate e Merari, um carregava os utensílios do ombro, outros carregava, jogava a lona, jogava, né, uma parte do templo, ou seja, cada um fazia uma parte de carregar. Cada um oficiava, né, trabalhava no braçal, no pesado. E aí muitos falam, eu sou levita e não vou fazer nada, porque eu sou levita. Para. Levita é aquele que pega no pesado, né? E a Bíblia diz que aquele que quiser ser maior, esse que sirva, né? A gente tem que, para ser o maior no reino de Deus, você vai ter que servir, eu e você vamos ter que servir. O conceito é inverso das coisas de Deus, né? Pela lógica, né, o chefe é que tem que ser servido. Claro que pela hierarquia, a gente serve, a gente está servindo. A gente, pela hierarquia, pelo serviço, a gente serve uns aos outros. É claro que a gente serve uns aos outros, né? Mas, para ser diante de Deus, uma vez um rapaz ele falou assim para mim, eu não era do Mensageiro de Cristo, eu morava em outra cidade. E eu já era ordenado a pastor e ele não era pastor. Ele era presbítero. Só que ele desempenhava um papel que, humanamente olhando, eu era vice-pastor de uma igreja. Só que, humanamente falando, você olhando, e espiritualmente falando também, ele desempenhava um papel muito maior do que o meu. Coisa que eu não fazia, ele fazia. Aí ele falou assim, poxa, eu acho que eu vou vir para o teu ministério para eu ser ordenado pastor. Eu falei assim, aprenda uma coisa, meu filho. Uma coisa é ser, como eu disse no começo. Você, diante de Deus, você está fazendo. Um presbítero é um pastor local. Também não pode se sentir rebaixado, né? Mas, para ele estava se sentindo inferior. Mas, diante de Deus, ele era dirigente de uma igreja e desempenhava um trabalho belíssimo. Belíssimo, com pessoas
drogadas, prostitutas e aquela coisa pesada mesmo que eu não estava fazendo, não estava exercitando. E eu falei, meu filho, não se preocupe com isso não. É claro que a gente quer ser honrado, a gente gosta de ser honrado. Se eu falar para você que você quer ser honrado, eu quero ser honrado, a gente não pode mentir, a gente gosta. Mas isso tem que ser uma consequência natural. Ela não pode ser uma coisa assim, a qualquer custo, a qualquer preço, a ponto de eu prejudicar o meu irmão ou a minha irmã para subir aquele degrau. Eu acho engraçado que quem tem um chamado, quem é, não quer. Mas quem não tem um chamado, quem não é, quer. É impressionante isso. Pergunta para os que têm chamado. Moisés não foi um? Não, Senhor, esse negócio não é comigo não. Pera lá, Senhor, esse negócio é meio pesado, eu sou pesado de língua, e Deus está bom, chamarão. Então, tem aqueles camaradas que quer a todo custo subir a hierarquia, a ponto de derrubar o outro. E foi tudo muito natural na minha vida, tudo muito natural. Já tentaram me derrubar, me tirar do meu lugar, já me denegriram quando a gente morava lá na outra cidade. Eu era vice-pastor e vice-presidente do ministério. O camarada, a gente trouxe ele para o estado de Goiás, abençoou ele, pagou passagem de avião para o filho, para a esposa, não vim de ônibus do Pará, porque 3 dias de ônibus é cansativo. A gente alugou casa, a gente conseguiu aquela coisa toda, né? Aí, o camarada queria, porque por tudo, ser vice-pastor da igreja, ser vice-presidente do ministério, e aí ele saiu de casa em casa difamando a minha pessoa. Aí, graças a Deus, que através do Espírito Santo de Deus, nós dávamos um bom testemunho, e aquelas palavras caíram por terra. Então ele queria ocupar, e eu não me importo com o negócio de cadeira não. Nós somos vice-pastores ali no pastor Elias, mas no dia da minha posse eu falei, olha, eu não preciso disso aqui para ser crente. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida. Isso aqui é uma consequência, é alguma coisa que Deus quer me ensinar e eu preciso aprender. É isso. Se final do ano houver troca, vou continuar congregando do mesmo jeito e até mais aliviado. Até mais aliviado, né? Por causa da responsabilidade, viu, irmão? Não é porque a gente quer sair fora, não é por causa da responsabilidade. Então a gente observa que Davi era o rei principal, era o rei, obviamente. Ele era o líder principal, mas ele estava debaixo de uma autoridade que era divina, porque ele foi ungido e consagrado por Deus através do profeta Samuel. Só que você observa que ele nomeia homens da família de Asaf, Emã e Jedutum. Ele nomeia homens de Asaf, Emã e Jedutum. Eu vou ler aqui mais para baixo, para eu poder explicar, porque eu preciso desses 3 versículos. Verso 2. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Razabias, Matitias, 6 ao todo, trabalhavam sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliada, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas, liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum, Amã se reportava diretamente ao rei. Nos versos 2 a 6, vemos claramente quem são os líderes e seus liderados, e como obedeciam a hierarquia imposta pelo rei Davi.
O rei liderava Asaf, Jedutum, Emã e estes seus filhos respectivamente. Davi liderava Asaf, Jedutum, Emã. Asaf, Jedutum, Emã, os seus filhos. E todos sob a direção do pai, e os pais direção de Davi. Você vê que há uma hierarquia. E os líderes nomeados pelo rei se reportavam ao rei. Né? Direção significa o quê? Que no versículo 6 diz que os músicos estavam sob a direção de seus pais. Eles lideravam segundo uma direção e eram liderados segundo uma direção. Não se liderava aleatoriamente e não era liderado sem uma direção explícita, exposta. Asaf, Jedutum e Emã. Ordem o rei mandou nós administrarmos aqui na casa do Senhor com louvor. Então, meus filhos, é o seguinte: símbolo, fulano vai pegar o símbolo, fulano a harpa, fulano a lira. Então, cada qual com o seu instrumento, com o seu talento, com a sua capacidade. E tudo que precisava, se eu era liderado por Asaf, eu me reportava ao meu pai Asaf, que meu pai Asaf reportava alguma demanda para Davi. Então, havia uma direção clara e explícita, porque eles iriam ministrar sobre as coisas, sobre ordem, sobre a casa de Deus. Eles iriam ministrar na casa de Deus. Eles não iriam ministrar em qualquer lugar. Era na casa do Todo-Poderoso. Não era na casa de qualquer um. Tinha uma direção, uma ordem, uma compostura, uma hierarquia. Tinha-se uma reverência de como tocar, de como se fazer. Quem eram os selecionados? Eram selecionados para ministrar na casa de Deus. Havia uma direção muito clara. Meus filhos, vocês peguem seus instrumentos. E o que eu aprendo? É que aqui fala de músico, mas a gente pode falar de uma forma específica para todos os cargos, mas me chama a atenção uma coisa. Há muitos músicos dentro da igreja que não se reportam ao líder da equipe de louvor e muito menos ao pastor. Quem comanda são os pastores, é a direção da igreja, é a diretoria da igreja que comanda. Se você é um músico, se você é um liderado, se você ocupa um cargo, você tem que se reportar a ele. E se você está dentro de um cargo, se reporte ao seu líder, respeitando a posição do seu líder. Porque Deus permitiu que ele fosse o seu líder. Se reporte ao seu líder. Trate as coisas com o seu líder, para que a demanda não precise ser levada ao pastor. Se precisar, leva-se aos pastores. Você não vê isso muito claramente sobre que Jetro diz para Moisés: Moisés, está muito pesado. Você está ouvindo queixa do povo desde de manhã cedo, você vai ter uma estafa, você vai ter um trem aí, um mal súbito aí, qualquer hora. Aí ele é mesmo, senhor, você tem razão no negócio aí. Então vamos fazer o seguinte: 50 administra um caso mais simples, 100 já é um caso mais complexo, aí outro caso, aí os mais difíceis, aí vai lá em Moisés, né? Que ele que foi escolhido por Deus, né? Aquele que falava face a face com o Senhor. Então, o que fosse mais pesado, de maior responsabilidade, aí passava-se para Moisés. Então, porque é bonito, a coisa flui, a coisa fica leve, a obra de Deus fica leve. Você está entendendo? Eu não venho aqui, né, massagear aqui o pastor Paulo, né, e tal, com essa palavra, mas o que acontece? Deus, ele permite as divisões dentro da sua casa para que haja uma distribuição da responsabilidade
e para que haja uma leveza, e para que a obra seja dinâmica, e ela flua constantemente. Glória a Deus. Não fica aquela coisa pesada, aquela coisa arrastada, né? O pessoal, misericórdia, só a gente que faz, só eu que faço, só fulano que faz, e aí fica aquela coisa pesada. Não. Se reporte ao seu líder, se reporte ao seu líder máximo, que é o pastor, né? Tente resolver entre o seu departamento, ali com os seus liderados. Se não consegue, chame o pastor da igreja, aí passe, mas tente resolver as coisas. E era assim, Davi, no meio Asaf e Jedutum, ou não complicar, Asaf, Jedutum e Emã, seus filhos, e seus filhos sob a liderança dos pais, e os pais sob a liderança de Davi. Havia uma direção muito clara, uma orientação muito clara, um norte a seguir. O líder, ele tem que conduzir, né, o servo, o líder servo, né, ele tem que conduzir a pessoa àquele objetivo final. Ele tem que, porque Deus dá a visão para o líder, para o servo do seu que está na frente de um trabalho. E ele tem que conduzir, ele tem que dar uma direção. E Asaf, Jedutum e Emã davam uma direção para os seus filhos. Vocês vão profetizar, vocês vão cantar, e vocês vão fazer da seguinte forma. É assim que se faz. Não é de qualquer maneira. E olha só, serviam como músicos. E o que é servir? Prestar serviço, cumprir determinados deveres e funções, ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar. É esse o sentido. Eles eram músicos, mas eles estavam a serviço de Deus, a serviço da casa de Deus. E eles tinham que servir com excelência. Não era servir de qualquer maneira. Os versículos mais abaixo falam que eram músicos talentosos e estavam preparados para trabalhar, para cantar diante do Senhor. Eram pessoas que tinham talento, mas tinham preparo. Então muitas pessoas falam assim: não, eu tenho unção, mas eu não vou me preparar. Eu não preciso de preparo. Isso é um engano muito, isso é errado. Deus, ele dá unção, derrama a unção sobre a sua igreja, sobre o seu povo, mas nós temos que buscar o preparo. Verdade. E o preparo, Deus, ele está de várias formas, através de um curso, de uma capacitação, através de alguma coisa, através de alguém. Não, eu convivi com pessoas que oravam e jejuavam muito, mas muito mesmo. Irmãos, Deus revelava cada coisa, e eu vi. Eu convivi com pessoas assim. Eu vi, isso não foi ninguém que me contou. Um pastor amigo nosso que orava muito, que eu falei que jejuava muito, ele falou assim: escreva os pedidos de oração na caixinha, eu vou apresentar a Deus durante o culto, e aquilo que Deus for me revelando, eu vou passando para a igreja. Irmãos, aí tinha um jovem do meu lado, escreveu um bilhetinho, né? Escreveu, né? Bilhetinho. Aí botou dentro da caixinha, depois o pastor pegou e começou a orar. Aí ele falou assim: o Espírito de Deus está me revelando que uma pessoa escreveu um pedido assim, assado. E a tal hora você colocou o ponto final no seu pedido. O rapaz, ele só olhou para mim assim, arregalou o olho, porque era ele que tinha escrito. Olha só, você viu o potencial, mas aí ele falava assim para a gente: é o Espírito que revela. É claro que é o Espírito Santo de Deus que revela. Você está achando que eu não pedi misericórdia a Deus para revelar uma palavra aqui para vocês? Pedi. Deus é quem revela. A gente tem que buscar isso, a unção, a revelação, a direção. Mas aí Deus, ele usa as outras ferramentas, livros, coisas
que você pode trazer uma coisa mais consistente para os outros. E aí ele não tinha aquele costume de estudar sistematicamente a palavra de Deus. O Espírito Santo é que me revela. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Espera lá, quando você assume a tribuna, ou quando você vai falar da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então você tem que saber o que você está falando. E você tem que ter conteúdo para falar com propriedade. Então tem que haver uma capacitação. Diz que esses homens eram preparados para cantar diante do Senhor. Eram de famílias de cantores. Asaf era de família de cantores, de músicos. É uma coisa que passou de pai para filho, é um talento, né, nato deles, que passou de herança, de geração. Mas, já viu aquele negócio? Eu tenho uma birra com esse negócio. Irmãos, é o seguinte, eu não ensaiei não, mas como é para Jesus, irmão, se isso acontece aqui, me perdoa, eu não quero te ofender, eu não vim aqui para te ofender, mas não é postura nossa, gente, não é postura nossa, pelo amor de Deus. Mas se é para Jesus, eu vou cantar assim mesmo. Se é para Jesus, sente no seu banco, vai ensaiar, chame a pastora, chame a líder, né, do tipo das irmãs, do grupo das irmãs, vai ensaiar. Quando você estiver afiado, aí você, minha líder, meu líder, já está tudo pronto. Agora dá para ir, né? Agora dá para ir. Agora dá para a gente cantar, né? O que acontece? Tem que haver um preparo, porque para a casa de Deus, você está vendo aqui, para a casa de Deus, eram homens selecionados, talentosos e capacitados. Não era qualquer um que assumia um cargo. Davi não é um desavisado que caiu de paraquedas. Davi foi ungido por Deus. Asaf, Emã e Jedutum foram nomeados pelo rei. Foram nomeados pelo rei. Então você observa, glória a Deus, você observa que tem que se haver um mínimo de capacitação. Eu não estou falando para você virar um doutor da lei, doutor da palavra, um teólogo doutorado. Não, mas é o mínimo. É o mínimo, você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus até para cantar. Porque tem muitas pessoas cantando heresia. Às vezes de uma forma sem ser proposital, mas é porque gostou da melodia, gosta do cantor, da cantora, e canta, até por uma motivação sincera, mas está disseminando um ensino equivocado. Isso acontece. Até para você cantar, para você fazer as coisas, você tem que saber da palavra de Deus. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, olha só, eram homens que eram servos, que serviam debaixo de hierarquia, servia debaixo de ordens. E você não vê um questionamento de ordens. Cada um entendia o seu papel. Cada um entendia a sua importância no corpo de Cristo, no corpo ali, no templo, melhor dizendo, que viria a ser construído e que depois do exílio babilônico seguiram essas mesmas instruções, tá, irmãos? Depois do exílio babilônico, eles continuaram com essa mesma orientação aqui. Então, você vê que serviam como músicos onde? Na casa do Senhor. Lugar onde se prestava culto a Deus. Local de santidade e respeito. Então o líder ou liderado, o servo de Deus, a serva de Deus, ele tem que ter prazer de servir na casa de Deus. Ele tem que ter esse prazer. Ele não pode servir por uma coisa imposta pelo pastor. Você não tem que servir porque está se sentindo obrigado. Mas você tem que se sentir porque você é grato a Deus. Porque você é grato por aquilo que Ele fez na sua vida, na vida da sua família. Você serve a Ele porque Ele te serviu, te serve todos os dias com fôlego de vida, te serve. Não que Deus seja servo de nós, tá? Me entenda, porque se prega um Deus subserviente no homem. Não, eu estou dizendo assim, que Deus ministra, dispensa coisas a nós, né? Um serviço
que a gente não merecia, algo Ele dá proporcional para nós que não merecíamos. Então nós temos que, o mínimo que se espera, porque a gente não pode, em forma alguma, retribuir aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, mas se espera que se sirva com um mínimo de responsabilidade, de alegria, né, com prazer. É claro que tem dia que a gente vai estar meio cabisbaixo, meio entristecido, aí a gente está passando agora esse momento de muita dificuldade, né? Antes de vir para cá, eu conversando com pastores que estão com suspeita de Covid, estão desesperados, aquela coisa toda, e a gente no telefone, eu vim para cá e falando. Então a gente passa por um momento difícil. Tem hora que a gente está com aquela fé assim, de rapaz, eu vou romper agora. Tem dia que a gente está mais assim, mas o importante é não perder a alegria, e não perder a esperança, a fé, o foco, porque a gente tem uma direção, a gente recebe uma direção, e você como líder tem uma direção. Se você é um líder, os seus liderados esperam de você alguma coisa, espera algo de mim, de você. Não, irmãos, o povo olha, o povo repara. E agora com esse negócio de live aí que o povo repara mais ainda, né? Quando faz live lá na igreja, minha mãe, ela, na hora, acaba o culto, ela manda mensagem: meu filho, eu vi isso, você estava sem máscara, você estava perto um do outro. Então o povo repara. Não pensem vocês que o povo não repara, o povo repara mesmo. Então, os nossos liderados, né, reparam. Líder, o povo repara em você, na gente. O povo observa, o povo espera, né? Então, se são 288 músicos, se esperava o quê? Que eles viessem a fazer o que se esperava que era para ser feito, que era tocar instrumento e profetizar. Não era só tocar, era ainda para profetizar diante. Irmãos, Asaf, se eu não me engano, o primeiro livro das Crônicas 16, diz que Asaf profetizava diante da arca de Deus. Olha só, diante da arca de Deus. Então, quando ele é separado, ele tem uma história, tem uma bagagem. E aqui o Espírito de Deus me dá um entendimento aqui quando eu falo isso, que liderado, não sinta inveja ou não critique, sabe, o seu líder ou alguém que você está vendo tem uma bagagem, tem algo para contar, tem uma história para contar. Os pastores não chegaram aqui à toa. Você não chegou aqui, você tem uma história ministerial, uma história de caminhada na presença de Deus. Asaf e a irmã Gedutu tinham uma história, tinham uma caminhada. E então o que acontece? Aquele obreiro feito a facão, como a gente costuma dizer, e aquele que cai de paraquedas, você já vê na hora, você pega na hora, né? Aquele que quer subir e não quer entrar pela porta, quer subir, e se não entrar pela porta é ladrão e salteador, viu? Então é complicado. Então o servo, né, que tem história, bagagem, ele entrou pela porta, né? Ele não pulou, não fez atalho, não. Então o que acontece? Eles tinham um preparo, eles tinham uma história, eles tinham uma bagagem, eles não chegaram ali à toa. E ninguém é à toa para fazer algo na casa de Deus. Tem uma história. Tem uma história. E tem que se ter uma história. Tem que ser avaliado o histórico da pessoa. Pastor, eu estive na ordenação do pastor, ou pastorado. A ficha foi extensa para levar lá, não foi? Tem que levar um bocado de coisa. A ficha é extensa. E eles puxam. Porque ele tem que ter um histórico, ele tem que ter uma recomendação, ele tem que ter uma bagagem para ser ordenado diante da convenção, diante da CEATIF. Ele não chega ali, dá licença, pastor Giovanni, hoje eu quero virar pastor e o senhor me consagre. Não, de forma nenhuma.
Passa-se pelo crivo do ministério, pastor Bonésio, com a direção, com todo mundo. Vai, leva, aprova. Primeiro aprova o nome, aprova na prova, para depois receber a unção, a ordenação. Então se tem uma história, não cai de paraquedas, irmãos. Então olha só. E diz que eram responsáveis. Eles eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Tem que saber responsabilidade. Responsabilidade significa dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem, ou obrigação. Então, sobre ti, que desempenha um cargo na igreja, repousa uma responsabilidade, que essa responsabilidade tem que se prestar conta diante do seu líder, ou do pastor da igreja, e você presta conta, consequentemente e primeiramente diante de Deus, que tudo vê, que a todos vê. Então a gente diz que eles eram responsáveis. Então eles tinham, porque havia 24 turnos. 24 turnos. E eles trocavam turno. Então havia, quem trabalha de escala, né, diz, não, eu tenho que render fulano. Está na minha hora, eu tenho que render fulano. Quando você não chega no horário, você atrapalha aquele que ia sair no horário. Porque tem que saber uma responsabilidade. Havia turnos, 24 turnos. Então cada um tinha o seu momento de profetizar, de cantar, de tocar um instrumento na casa de Deus. E aí, se um entrasse no turno do outro, começava a virar bagunça, né? Rapaz, e ali era um lugar onde não podia ter bagunça. Só que o problema é que muitas vezes, Deus hoje com a sua infinita misericórdia, Ele não fulmina instantaneamente, aí muitos vão levando de qualquer jeito, né? Porque o povo, coitado do Uzá, foi tocar na arca, ele foi fulminado na hora. Tocou lá, não é porque não era ele para fazer aquilo. Não era ele. Primeiro que a arca era para ser carregada nos ombros, não no carro de boi. Já começou tudo errado. Começa tudo errado. Porque Davi ouviu os líderes. Achou bom que os líderes ouviram. Mas aí quando o Uzá morre, quando a arca fica parada, aí eles vão buscar de novo. Aí você vai ver lá no livro, se eu não me engano, primeiro livro das Crônicas 15. Aí você vai ver que a arca é trazida da forma correta. Aí ninguém morre, não acontece nada de errado, e o nome do Senhor é glorificado. Então o que acontece? Sobre nós pesa uma responsabilidade. Sobre você e eu pesa uma responsabilidade. E a gente faz, claro que na medida do possível, com a capacidade que nós temos e que Deus dá para nós. Né? Não foi assim na distribuição dos talentos, não foi dessa seguinte forma, que um recebe 10, outro recebe 5. O problema foi que recebeu um e não virou nada. Foi esconder o negócio lá, nem para fazer o trem render, não fez. E Jesus se entristeceu por isso. Então cada um recebe uma tarefa, uma responsabilidade. E você vai desempenhar ela de acordo com a sua capacidade. Tem uns que desempenham com melhor desenvoltura, é mais dinâmico, né? Porque cada um tem um temperamento, cada um é de um jeito. E o líder também precisa saber enxergar isso no seu departamento. Que nem todo mundo é da mesma forma e nem todo mundo pode ser da forma que você é. Porque às vezes você é dinâmico, despachado, perdão da expressão, né? O povo diz assim, fulano é despachado, o negócio ele pega e faz, acontece. Mas tem aquele que não é. Tem aquele que é mais metódico, é mais melindroso, é mais detalhista. Então o líder ele tem que ter essa sensibilidade para isso. Porque senão ele põe uma coisa nas costas daquele lá que ele não dá conta, aí ele perde o prazer, ele perde a alegria, aí ele se entristece, aí ele sai do departamento, ele entrega, e aí, por uma falta de sensibilidade nossa. Nem todo mundo é igual. E isso é bíblico. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo fala sobre o corpo.
ele deixa bem claro que o cabeça é Cristo, Cristo é o cabeça, mas o corpo possui vários membros, e aquele membro que é menor não podia se sentir inferior àquele membro que aparentemente tinha o maior destaque, porque todos desempenhavam uma só função. Isso é a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme manifestação de Deus. Deus usa de uma forma, outra de outra, e isso o líder tem que entender, ele tem que ver isso aí, né? Ele tem que ter essa sensibilidade, e a essa responsabilidade que todos nós temos que prestar conta. E esses homens prestavam conta aos seus pais, e os seus pais se reportavam ao rei. Se reportava e se dirigia ao rei. E eu também creio que com relatórios. Porque o rei não deixava a coisa acontecer. E por isso que tinha sumo sacerdote e os levitas. Todo mundo com hierarquia. E Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Estavam sob a direção do rei. Olha só. Nós falamos que eram músicos talentosos, capacitados, preparados. E todos preparados para cantar diante do Senhor. Preparação significa estar prevenido. Estar pronto para alguma emergência. É isso que significa estar preparado. É estar prevenido, precavido, né? E pronto para alguma emergência. Aí fala que os músicos foram nomeados para seu serviço, versículo de número 8. Eles foram nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. O que Deus me deu aqui? Nos deu. Que é nomeados por sorteio. Nomear é ser designado para exercer um cargo ou emprego. Fulano passa no concurso público, ele é nomeado, toma posse e entra em exercício. Então ele foi designado para exercer um cargo ou um emprego. E o sorteio, o que eu aprendo? Que é para não dizerem eles que houve um predileto. Ah não, mas fulano toca símbolo, eu queria tocar símbolo. Não, toca harpa, eu queria harpa, eu não queria símbolo. Claro que tinha as famílias e cada um tocava o seu instrumento. Mas por sorteio, eu entendo que, e aqui fala que o líder tem que ser justo e o liderado tem que aceitar a sua posição. Se Deus tem uma outra posição, deixa que Deus te conduza, te encaminhe a outra posição. Mas não atalha a coisa. E olha só, jovens, idosos, mestres ou aprendizes, revela que há espaço para todos trabalharem juntos e sem acepções. Olha só, há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Olha aqui, nomeados por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. Foi por sorteio. É para não dizer, o pastor gosta mais do fulano. Por isso que o pastor deu o cargo para ele. Por isso que fulano, né, ele é mais chegado. Não, a irmã é mais chegada da pastora, é mais próxima da pastora. Não, fulano é mais próximo do líder do departamento. Então foi por sorteio, para logo acabar com esse negócio. Então já se nomeou, e jovem, idoso, mestre ou aprendiz. Mas eram o quê? Capacitados e talentosos. E o que eu acho interessante, o que a gente observa isso? A orquestra do nosso ministério. Você observa que tem jovens, tem pessoas com mais idade, e você vê cada um ali começando, aprendendo, né? Você vê que não tem talento, aí começa a capacitar, aí o outro está ali, está mais capacitado,
aí tem o aprendiz, tem o mais de idade, o mais experiente, aí todo mundo está ali trabalhando e a orquestra sai aquela bênção. Porque cada um está no seu espaço, cada um aceitou sua posição e cada um está trabalhando junto. Então é assim, irmãos. Aprenda isso. Davi, rei, líder principal, Asaf, Gedutum, Emã, comandando seus filhos subordinados aos pais. E olha que coisa bonita também, a gente vê princípio de honrar pai e mãe aqui também inserido, né? De honrar os seus pais. E aí, esses homens se reportando ao rei, e o culto fluindo, andando, e o nome do Senhor sendo glorificado, e o povo vendo a organização, porque quando o ímpio, ele entra numa igreja, e ele vê a organização, a coisa feita, toda sistematizada, toda organizada, chama atenção. Rapaz, o povo ali é ensinado, o povo ali é instruído, o povo ali faz as coisas certas, o povo ali não atropela o outro não, o povo não passa por cima dos pastores, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a ministração que Deus colocou nos nossos corações para compartilhar com a igreja. E coloque em prática. Faça dessa maneira, você vai ser grandiosamente abençoado. As coisas vão fluir na sua vida e vão fluir na igreja. Com certeza. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando em favor dos teus servos, ó Pai, em favor da tua igreja. Meu Deus, abençoe os teus filhos, ó Pai, abençoe as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, seguir essas instruções, ó Pai, porque nós precisamos entender que estamos debaixo da tua ordem, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e também nós estamos debaixo de lideranças, ó Pai, e que nós precisamos ser submissos e subordinados à hierarquia que o Senhor constituiu dentro da tua casa, meu Pai. Deus eterno, meu Pai, aqueles também que desempenham uma função de liderança, que também possam ter a sensibilidade diante dos seus liderados, para que possam ser sensíveis e entender e compreender cada pensamento, cada temperamento, cada vida, Senhor, e que possa extrair o que há de melhor sobre cada um dos liderados, ó Pai. Meu Deus, mas nós queremos ser líderes, Senhor, mas ser líderes servos, ó Pai. Meu Deus amados, porque aí fora prega-se uma liderança a todo custo, e que todos chegarão ao topo, mas a tua palavra é diferente, Senhor. A tua palavra mostra que nós somos servos, e a liderança é uma consequência, Senhor, porque a tua obra precisa de pessoas, ó Pai Santo, capacitadas por ti, para administrar, para dar o norte, para direcionar, ó Pai, mas que antes de tudo, sejamos servos, humildes, e aprendendo com o Senhor, a se possível for, e se tiver que lavar os pés, ó Pai. Meu Deus amado, Deus bendito, não deixe o Senhor amado, que o ego, Senhor, venha a ser inflado, não deixe que o inimigo venha colocar a inveja, a soberba, diante dos departamentos, diante das lideranças e liderados, Pai, para que tudo possa correr, fluir, ó Pai, para a glória do teu santo nome, meu Deus, porque a tua obra precisa ter harmonia, a engrenagem precisa trabalhar em harmonia, ó Pai, porque o teu Espírito Sagrado, a unção desce, o poder se manifesta, e a glória do Senhor é liberada, é manifesta, Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoe os pastores dessa igreja, a direção, a liderança, os departamentos, ó Pai. Senhor, dê estratégias, direção, visão, inspiração, capacitação, ó Pai,
no nome de Jesus, Senhor, porque a tua obra, Senhor, está num momento delicado e precisa, Senhor, que nós tenhamos estratégias, ó Pai, assim como o Senhor tem dado estratégias, Senhor, para transmitir os cultos, para chegar até as pessoas, ó Pai. Continue, ó Deus, dando estratégia ao teu povo, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Quantos querem dar glória a Deus por esta palavra? Amém? O pastor João falou algo que chamou muito a minha atenção, quando ele diz, que quando um grupo é bem organizado, as pessoas de fora olham, observam e elas, aleluia, glorificam a Deus. Imagina você que é líder de um departamento, convida uma pessoa para participar de um evento que você vai fazer, chega aquela pessoa lá, vê aquela desordem, vê aquela desunião, vê o líder que parece que ele está na nuvem. No celular da gente tem, bota na nuvem, tem crente desse jeito, tem líder, que é desse jeito, vive na nuvem. Ele parece que não está na terra, ele não está observando o seu grupo, o seu departamento, não se preocupa como aquele liderado tal, o que ele está passando, sabe? Ele não consegue unir, Às vezes deixa até mesmo conversinha, disse-me-disse no meio do grupo, ele não corta, vai deixando passar. Então, irmão, isso é importante, porque as pessoas vão chegar e vão observar. A pessoa que está lá fora, pastor João, ela olha para a igreja, ela tem uma visão da igreja, que, nossa, ela é o céu, os irmãos, é uma bênção. Mas aí quando ele entra no nosso meio, aí ele vê que não é também aquilo que ele imaginava ser. Mas é como o pastor falou, tente, aleluia, tente, se esforça, crente. Tem líder, irmão, que ele não investe nem nele mesmo, não lê um livro, Você é líder, você tem que começar agora a aprender a ler livros sobre liderança. Você tem que ter aquela preocupação no teu coração, de parar e falar assim, como é que eu estou como líder? Como é que os meus liderados me veem? Isso, lê o livro, mas é preguiçoso. Eu acho que ele é por isso que fica na mermice. Líderes com mente medíocre, porque não se esforça, não tem criatividade, não tem novas ideias, porque falta dele orar para Deus dar. Pede a Deus, Senhor, me dá estratégia para me liderar, me dá sabedoria para me falar. Se você tem, como o pastor falou aqui, você tem as suas dificuldades, vá atrás, crente, faça um curso. Irmão, mas não passa anos e anos, ele é aquela mesma. Aí depois fica, as pessoas, é porque o povo está rebelde, ninguém quer aceitar Jesus, o povo está aí para Deus, não sei o que. Não é, porque ele chega lá, ele não vê algo de Deus. Quando você investe na sua vida espiritual como